E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Alan e estamos aqui em mais um podcast para vocês. E aí galera, meu nome é Juliana e eu tô aqui com minhas convidadas de hoje que são Stephanie, Manuela e Graziele. Oi gente. Oi pessoal. Galera, hoje iremos falar um tema bastante importante que é empregabilidade pós-pandemia. E nós trouxemos essas três convidadas que sabem bastante sobre a área e estudaram. Então, qual foi o público mais afetado durante a pós-pandemia? Então, o público mais afetado após a pandemia já era o público mais vulnerável, como a gente diz. Principalmente os jovens que já têm dificuldade na sua área de emprego, né? E principalmente os jovens que eram que lidavam com o público, principalmente aqueles jovens que não tinham um emprego de carteira assinada, foram obviamente o público mais afetado pós-pandemia. Então a gente costuma dizer que eram os ambulantes, que a maioria, no seu ponto forte, eram jovens também. Então, o público mais afetado foram jovens sem carteira assinada e que agora vão lutar bastante para voltar para o seu ambiente de trabalho. E com o aumento da taxa de desemprego, os universitários foram afetados? Com certeza, os universitários foram extremamente afetados, né? Eles precisam estagiar para concluir a faculdade. Nesse momento de pandemia, né, alguns jovens conseguiram cursar essa faculdade e terminá-la sem o estágio, mas ainda assim eles não conseguem emprego pela falta de experiência, né, que o estágio proporciona. Então, os jovens que hoje tentam fazer o estágio não conseguem pela falta de emprego, e os jovens que conseguiram formar sem o estágio não conseguem ainda assim entrar na sua área de trabalho por falta de experiência. Então, a gente vê esse aumento aí do desemprego exatamente pela falta de trabalho para esses novos empregados, né? Para esses jovens que tentam entrar na área de trabalho, e a gente vê que eles mudam de área exatamente pela falta de emprego. Então, um jovem que se cursou em engenharia não vai cursar, não vai entrar na sua área de engenharia pela falta de emprego. Um dos assuntos bastante importante e uma das tecnologias mais avançadas, né, que tem no mundo é o home office. E o home office só foi implementado no Brasil nessa época de pandemia. Assim, nos Estados Unidos já tinha, na França, Rússia, nesses países de primeiro mundo já tinha implementação. E como vocês visam a implementação do home office no Brasil? Então, né, como você falou, o home office já existiu em outros países, né? E eram extremamente aclamados exatamente por ser mais prático. Porque eram países de estrutura muito maior, a tecnologia deles é bem melhor. Então, você pegar e implementar no Brasil um país pobre, de baixa renda, isso não iria dar certo, obviamente. Então, a gente viu a implementação do home office sendo mais para pessoas ricas, a classe A, né, nós diríamos. Que são pessoas que têm acesso a computadores, a celulares, pessoas que têm facilidade com a internet. Então, o pobre não vai ter acesso ao home office, então vai ficar desempregado, porque ele não vai ter um meio de trabalhar. E mesmo assim, aqueles que as empresas solicitam, né, dão o computador, o celular, não vão ter acesso à internet, que é o básico, né, que não tem. Outra coisa também que entra aí no home office é o estudo online, né, que a gente teve. Eu sou estudante e continuei estudando na pandemia. E eu vi como foi difícil a implementação do estudo online, principalmente porque a gente não tem facilidade, né, de ter um celular adequado. E também a internet. A gente mora num local um pouco difícil de acesso à internet, né? Choveu, parou a internet. Então a gente vai estudar quando tiver sol. Ventou um pouquinho, não tem internet. E é essa a situação atual do brasileiro. Tem gente que nem com sol tinha internet. Então, foi extremamente difícil a gente viver nesse momento, né, da pandemia. E pós-pandemia também, porque ainda assim nós não temos acesso à internet com facilidade. E a maioria hoje das coisas acontecem virtualmente. Então, eu digo que nas escolas isso não funcionou. No meio de trabalho, pior ainda. Não ia dar certo, obviamente, isso. E é isso que a gente está vivendo até hoje, né? Sim, como você mesma insinuou, né? Vocês foram estudantes, vocês estudaram no home office. Alguma de vocês podem dar uma fala de como foi isso? Sim, pra mim, Stephanie, foi muito difícil. A localidade onde eu moro não pega a rede de Wi-Fi. E se eu quisesse ter acesso às aulas online, eu tinha que colocar crédito no meu celular para assim poder ter o conteúdo, né, das aulas. Nem sempre eu conseguia colocar crédito e isso dificultava bastante. Eu confesso que concluí os estudos, não foi uma boa experiência, assim, foi péssimo, é um estudo muito, muito ruim.
Exatamente, né? A gente estudou junto nesse no terceiro ano, né? A gente estudou junto na maior parte da nossa vida, assim, quando no estadual. E a gente viu essa mudança, né? Esse declínio em relação à estrutura do ensino. A gente fazia horas de atividade durante o dia. Mas a gente não aprendia nada, exatamente por essa falta. Exatamente. Tipo, madrugadas e madrugadas. Meu Deus, a gente estudava muito, muito, muito pra conseguir cumprir a carga horária, né? E no fim não aprendemos quase nada. Não aprendeu nada. A gente fazia passava horas estudando pra conseguir cumprir a carga horária, mas no fim do dia a gente não lembrava de nada. E era um assunto que a gente tentava aprender na internet. E eu digo hoje que a internet, de quem tinha internet, ajudou muito. Muito, 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 muito assunto que a gente não sabia. A gente correu pra internet pra conseguir. Ainda mais com a demanda que a gente tinha, né? Enem, a gente é terceiro ano, tentando decidir a nossa vida, né? O mundo pressionando a galera jovem, tem que saber o que quer. E nem sempre a gente tinha o apoio dos professores, né? Os professores não estavam ali o tempo inteiro disponível pra gente, então a gente tinha que recorrer à internet. Exatamente. E quem tinha a internet pra recorrer era ótimo, e quem não tinha tinha que dar o seu jeito, A gente se viu assim na corda bamba pra fazer o Enem, né? Quem tinha internet, que o que salvou mesmo foi correr atrás pra conseguir fazer uma estrutura boa de redação. E quem não tinha, infelizmente teve um resultado péssimo. Sinta informar. Então vocês sentiram dificuldade na hora de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, porque é o que o Enem busca, né? Que é todos os nossos conhecimentos do ensino médio. Sim, abre as portas, né? Isso, a gente não conseguiu não, viu? Eu vou dizer, eu tive uma nota aí razoável, gostei da minha nota. Pra quem não estudou nada, isso, assim, verdade, mano. Foi bom porque a gente não tinha um parâmetro, a gente não estudou ali a estrutura da redação. Eu digo que os meus professores mesmo foram à internet. Porque não tinha como um professor atender uns 200 alunos, não tinha como. Fomos fazer o Enem com a mão na frente e outra atrás, né? Colocou Deus na frente e fomos. Fomos, é isso. Entendi. E uma das situações, né, voltando para o assunto principal, que é o emprego, uma das situações que ocorreu bastante foi o desemprego informal e formal. E como vocês conseguem dizer como o brasileiro enfrentou o desemprego? Então, né, a vida da maior parte dos brasileiros já não era muito boa antes da pandemia. E depois da pandemia piorou bastante. Tem aumentado a taxa de desemprego, está empurrando literalmente com a barriga, como diz o ditado. Cada vez muito mais difícil para as pessoas com baixa escolaridade. E para vocês, como está a situação atual dos jovens? A situação atual dos jovens nesse pós-pandemia está muito difícil. Muito difícil para voltar ao mercado de trabalho, o qual saíram logo no começo da pandemia. E até hoje ainda não conseguiram retornar. As portas ainda continuam fechadas para diversos jovens brasileiros. Nesses 2 anos de pandemia tivemos muitas coisas, né? Auxílio, aumento de várias coisas. E isso quebrou muito o capital do país. Vocês estão otimistas com a melhora ou não? Na minha opinião, eu não estou nem um pouquinho otimista. E eu acredito que as meninas aqui também, nenhuma delas estão otimistas, eu acho, né? Não sei, cada um tem a sua opinião. Sim, como o Grazi disse, isso é bastante relativo, né? Vai de pessoa para pessoa. E na minha visão, o Brasil ainda vai demorar muitos anos para conseguir se restabelecer. Uns 30 anos. Sim, como o Grazi falou, é muito difícil a situação que o Brasil se encontra hoje, está em decadência. Então, eu discordo das meninas em relação a isso, né? A gente até fez uma pesquisa, a gente não, né? Uma galera fez uma pesquisa em relação à opinião dos brasileiros, né? A maioria concorda com elas em relação, né, a 1 ano pós-pandemia. As pessoas acham que o Brasil vai estar reestruturado e a maioria acha que não, que o Brasil não vai estar estruturado novamente. Eu realmente concordo em uma parte com elas porque o Brasil nunca foi estruturado, eu diria assim, nunca deu uma ajuda ao povo, literalmente. Mas eu acredito sim que nós temos condições de voltar à nossa economia. Nosso PIB tem subido, tá dando uma oscilada ainda, mas se a gente conseguir se juntar, a gente consegue sim que o PIB aumente. E era pra gente ter se preocupado com a economia antes também, né? Antes da pandemia. Exatamente, ter se preocupado antes da pandemia, ter se preocupado durante a pandemia. Não é agora que a gente vai conseguir resolver um problema de anos, de Essa séculos. situação do Brasil já vem de Exatamente. anos atrás. Como é uma frase que eu gosto muito de falar, quem não morreu no Brasil de Covid vai morrer de fome. E essa é uma frase que desde o início da pandemia nós temos dito, mas que as pessoas não levaram a sério. E só agora, né, as pessoas estão entendendo a real situação do Brasil. Muita gente, não é pouca, assim, muita gente está entrando no nível de miséria drástico. O Brasil realmente está em calamidade. Se não prestamos atenção agora, os nossos filhos
não morarão no Brasil, né? A gente está vendo, né, que muita gente já está indo embora, exatamente por essa mudança, a economia está muito ruim ainda. Manuela, segundo sua opinião, eu concordo com você. E tem uma situação, tipo, todos os brasileiros queriam um pouco do auxílio. E mesmo já sabendo que esse auxílio ia ser cobrado depois, como está sendo cobrado agora com o aumento do gás, aumento da gasolina, aumento da energia e água. Tipo, você, como está otimista sobre o assunto, me dê uma solução melhor do que o aumento de tudo. Então, uma solução, eu não diria uma solução, né? A gente vê exatamente essa oscilação em relação à economia. O que aconteceu muito no Brasil que eu vi foi muita gente querendo roubar do Brasil. Tinha gente que não tinha necessidade de ter o auxílio, que estava trabalhando, mas mesmo assim burlou as leis, burlou as regras. Como é agora que a gente vai conseguir mudar essa economia? Não tem como. Alguma hora a gente vai ter que pagar por essa economia no Brasil. E qual era o que a gente ter feito? O que era pra gente ter feito antes. Ter mudado a situação antes e durante a pandemia. Então o que aconteceu? O comércio fechou, tudo fechou. E agora querem botar em cima da gente esse peso, mas não tem como. A gente viu a situação, a gente mora numa zona costeira, né? Uma zona turística. Aqui a gente viu totalmente o declínio, não tinha ninguém, quando era lotado, você não conseguia nem olhar pro lado pela quantidade de gente. Agora a gente não pode fazer nada, a gente vai ter que trabalhar muito aí, lutar agora, né, para colocar governadores que entendam o nosso lado, que façam também com que a economia melhore, suba, que implementem governos, né, para conseguir mudar essa situação atual. Que eu acho que vai ser muito difícil de conseguir sair, mas eu creio em Deus que a gente vai conseguir sair sim desse momento. É um momento que o mundo inteiro está passando, mas que a gente não tinha estrutura para passar por uma pandemia como essa. Completando a fala de Manu, enquanto muitas pessoas que não precisavam pegaram o auxílio e gastaram com coisas fúteis, tinha muitas pessoas que precisavam, necessitavam, realmente estavam passando fome, passando necessidade, mas ainda assim não conseguiram ter acesso ao auxílio. É sobre isso, né? Sobre o que a gente falou, sobre o acesso. Como é que moradores de rua iam ter acesso ao benefício se era um benefício online? Não tem senso, gente, não tem como. O público que era para ser o mais atendido não foi exatamente pela falta de estrutura. Então agora quem vai pagar é o pobre ainda assim, porque as pessoas que pegaram auxílio que não precisavam vai estar lá no bem bom ainda assim, com a sua internet, com o seu Wi-Fi, tudo pago. E as pessoas que realmente necessitam vai ter que pagar 150 no gás. Que nem tem de onde tirar para poder pagar. Exatamente, né? O filho vai ficar sem leite. Sim, uma coisa bastante interessante, né? Que é toda lei que entra sempre tem opiniões públicas. E na do auxílio também teve opiniões públicas. Você acha que as pessoas, o público, a população que opinaram sobre a lei do auxílio emergencial estava pensando no futuro? Claro que não, né? A gente viu essa guerra do Brasil, eu diria. Os governadores, os deputados, a própria população não estava lutando pelo Brasil em si, de pensar na economia, de pensar no Covid. Estava pensando em partidos ideológicos, em direita e esquerda. A gente viu muito isso. Então a gente viu pessoas que poderiam pegar suas malas e sair do Brasil apoiando uma coisa que poderia destruir a economia do Brasil. Então o neguinho não tá pensando, nossa, vamos pensar no pobre, vamos apoiar o benefício. Não. O negócio tava pensando assim, deu errado, vou pegar minhas coisas e vou embora. Então o auxílio emergencial foi muito bom, foi sim. Mas a gente teve vários outros pontos que poderiam ser melhorados em relação à economia e que não foram levados a sério, exatamente por essa galera que tem dinheiro e poderia sair do Brasil a qualquer momento. Qual o impacto da pandemia no mercado de trabalho para vocês? Então, estudos revelam que os trabalhadores com menor escolaridade, né, aqueles que menos frequentaram a escola, que não terminaram o ensino médio, foram os que mais foram afetados nesse pós-pandemia, né? Eles foram exatamente mais afetados nessa pandemia, né? A gente viu isso. A gente tá dentro desse índice, né? A gente conseguiu, graças a Deus, um emprego através do Instituto, né, intermediador. Mas a gente vê irmãos, nossos primos, parentes que não tiveram essa mesma oportunidade. Não. Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir sair dessa, mas olhando visualmente aqui com os olhos normais, nós não conseguimos ver, mas eu olho pelos olhos espirituais, eu creio sim que nós vamos conseguir sair dessa, em nome de Jesus. Eu conheço vários colegas, né, que estudaram junto comigo, que hoje colocam currículo em muitos lugares, mas nenhum chamam, e nem todos tiveram essa oportunidade que nós tivemos hoje, que é de estar no Instituto Umbaçaí, né?
Exatamente. Então, a instituição, como o Instituto Embaçaí, proporcionou pra gente um emprego, proporcionou pra vocês um mercado de trabalho, estarem lá dentro. E você acha que nessa pandemia vocês conseguiram aproveitar, tipo, para estudar, para fazer cursos? E essas pessoas que fizeram cursos ou não, vocês acham que elas têm uma vaga no mercado de trabalho hoje em dia, pós-pandemia? Sim, então, vem novamente a questão da internet, né? Fizeram curso online aquelas pessoas que conseguiram ter um acesso à internet. Quem não conseguiu ter acesso à internet, infelizmente não conseguiu fazer curso algum online. Muita gente não conseguiu nem mesmo terminar os estudos. Exatamente, né? Ou a gente se concentrava nessas 1000 horas de aula, De né? aulas Porque, online, né? querendo ou não, eram aulas assim que a gente tinha que estar lá presencialmente, escutando a hora do professor, mas que depois a gente teria que ficar fazendo atividade. Então eram várias horas tentando entender uma atividade de um assunto que a gente não fazia a mínima Nem ideia o que era. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um curso antes da pandemia e que durante a pandemia eu continuei o curso, mas que foi extremamente difícil, exatamente porque a gente não tinha um acesso fácil à internet, nem a facilidade a toda a dúvida que eu tinha perguntar ao professor. Não tem isso. Estudante de escola particular tem uma dúvida, vou lá perguntar ao meu professor diretamente. Estudante de escola pública, meu filho, tem Teve essa que não. ralar, né? Você se ralha aí sozinho, tentando fazer essa atividade. Se você não conseguir, você vai tomar uma nota vermelha e é isso. É o parâmetro da escola pública que temos hoje, é esse. Então é isso. No podcast de hoje encerraremos por aqui, né? Falando sobre esse assunto que é bastante polêmico, que é a empregabilidade pós-pandemia. E é um assunto que mobiliza vários jovens, várias pessoas, não só jovens, várias outras pessoas, que não só os jovens, como adultos, pais de famílias, passam por situações difíceis depois dessa pandemia. Verdade. Todo mundo que se importa, né, que precisa trabalhar, tá se importando com esse tema. Sim. E espero que vocês se comovam com isso, vocês que tenham ideias, joguem pra fora, coloquem pra frente e todos vamos se ajudar, né, a voltar ao Brasil que queremos, ao Brasil com gás de R$50, com a gasolina de R$3,50. E assim, se todo mundo se ajudar, nós conseguimos chegar lá, conseguimos chegar lá com o Brasil. De Jesus. Obrigada, gente, pela atenção, viu? Obrigada pelo convite de vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado por mais um podcast, galera. Estaremos aí de volta em breve.